Olá, Shalom, graça e paz. Bom estarmos mais uma vez aqui gravando e compartilhando a palavra de Deus, que é viva, eficaz e mais poderosa do que espada de dois gumes. Então ela tem para nós alimento diário. Hoje, na sequência, nós continuamos em Hebreus capítulo 13. Hoje o versículo 7, eu quero ler o versículo 7 e 8 para a nossa meditação. Assim, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. E considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Amém. Então veja bem, esse texto, esse versículo, a gente pode dividir ele em três partes também. E eu creio assim que Paulo, nessa época que ele estava vivendo, mais ou menos 60, 70 depois de Cristo, e ele estava pensando talvez naquela época das pessoas que pregaram o Evangelho para outros, enfim, e ele pediu para que essas pessoas não fossem esquecidas, mas que fossem como nossos pais espirituais, aqueles que nos pregaram a palavra e se tornou como aquele que gerou a gente para Deus. Então ele fala sobre a importância de a gente lembrar dessas pessoas, aqueles que pregaram o Evangelho. Então eu, por exemplo, me lembro de 1965, 66, que a gente começou a conhecer a família do pastor Reinaldo, lá em Pirajuí, no Mato Grosso do Sul, que ele veio da Alemanha para pregar o Evangelho para aquela região ali. Então, o que Deus está pedindo para mim, no caso aqui? Que eu devo lembrar dessas pessoas que foram as pessoas que pregaram a palavra de Deus para nós. Primeira coisa, então, ele está dizendo, lembrai-vos, ou seja, não sejamos ingratos, digamos assim, mas tenham um coração grato por aqueles que foram enviados por Deus para que nós pudéssemos chegar ao conhecimento da palavra de Deus. Isso é muito importante porque geralmente quando se prega a palavra de Deus, um preço é pago, né? Alguma coisa é feita para que essa palavra chegasse até nós. Isso vem desde o tempo de Jesus, né? Quando ele pagou um alto preço para que o Evangelho fosse pregado. Os apóstolos, incluindo aí por último o apóstolo Paulo, e olhar, eu penso assim, quando ele fala lembrai-vos dos vossos guias, está pensando até não só naqueles que pregaram especificamente para nós, mas para os guias daquele tempo, né, daquele tempo até hoje, que pregam a palavra de Deus para que o Evangelho seja levado à frente e que vai chegando a outras pessoas. Então a gente precisa lembrar que houve um preço pago para que nós pudéssemos conhecer a palavra de Deus. Então isso é uma lembrança que a gente precisa ter. Segundo, ele fala, ou devemos considerar atentamente no fim da vida deles. A fé que eles, considerando atentamente o fim da vida deles. Então, no caso, por exemplo, a gente tem que observar Paulo, Pedro, Jesus Cristo, enfim, todos esses grandes homens e até mesmo na nossa época, o fim da vida deles. No meu caso, meu pai na fé, ele ainda está vivo, com uma idade bastante avançada, mas ainda está firme, ativo, e a gente observa assim, a gente considera a vida deles mesmo no final, já talvez com 80 e poucos anos, ainda ele tem vindo para o Brasil, tem dado continuidade ao trabalho, vamos dizer assim, missionário dele. Então eu preciso considerar atentamente sobre isso, que são testemunhos vivos, são pessoas que de fato marcam geração, né? E por último ele pede para a gente imitar a fé que essas pessoas tiveram, né? E o pastor Reinaldo, de uma forma especial, como meu pai na fé, ele conta que o pai dele trabalhava como evangelista, ele tinha uma tenda
onde ele chegava como se fosse hoje um circo e armava em tal lugar, e ali ele pregava a palavra de Deus. Então, quer dizer, ele viu o pai dele fazendo esse trabalho evangelístico. Ele então também foi tocado por Deus e chamado por Deus e veio para o Brasil, deixando toda a sua vida lá na Alemanha, e veio para o Brasil para pregar o Evangelho. Então, é uma fé, é realmente viver uma vida de fé em Deus. E para mim ele é um grande exemplo na minha vida. E eu posso dizer que eu tenho uma grande consideração por ele e quero imitar a fé que ele tem, né? Que ele já teve e tem. E por último diz aqui, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Então, mesmo que o Jesus, na época de Paulo, na época dos apóstolos, na época da história até hoje, é o mesmo e será sempre, nunca vai mudar. Então, permanece aí as mesmas considerações que devem existir, assim como houve na época de Paulo, assim deve ser nos nossos dias. Amém? Então, fazendo isso, eu creio assim que você estará tendo um legado, porque você vai, se você faz essas três coisas, que está escrito no versículo 7, você tem um legado para diante de Deus e pode se tornar também uma pessoa que se torne um ícone, se torne um exemplo no futuro para que outras pessoas também possam lembrar de você como um líder, como um guia, como uma pessoa que pregou o Evangelho, como uma pessoa que fez a diferença na vida dela. Né? Então eu acredito que é isso que Deus está querendo que a gente considere, porque isso faz parte da vida cristã. A gratidão é algo que faz diferença na nossa vida e assim por diante. Né? Então aqui está dizendo basicamente isso, essa gratidão, e a nossa vida então será mais enriquecida e com certeza na eternidade teremos também resultados tremendos. Essa é a palavra que eu queria deixar para vocês hoje. Que Deus abençoe e fortaleça na graça cada dia. Ele dê vitória em nome de Jesus. Amém.